Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Farias, sua professora de matemática para as turmas de educação de jovens e adultos, fase 1 e 2. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e dessa vez para falar de mais um assunto de matemática relacionado agora à massa. O nosso tema de hoje é grandezas e medidas e a gente vai falar de massa. E aí, é a nossa aula 15, seja bem-vindo. Espero que vocês aproveitem bastante. Vai ser muito prazeroso e também muito construtivo para a minha e para a sua aprendizagem. Então vamos lá? Nessa aula você vai aprender quatro coisas. Vai aprender a estimar e comparar a massa de objetos utilizando medidas não convencionais, ou seja, aquelas medidas que não são uma medida padronizada, uma medida oficial, mas aquela medida em que você é mais pelo senso comum. Vai também aprender a desenvolver estratégias para medir massa utilizando unidades não padronizadas e padronizadas, que são aquelas que onde você chegar no mundo inteiro, aquele padrão é o mesmo. Também vai resolver problemas em linguagem verbal, determinando quantas vezes uma quantidade de massa cabe em outra. E também vai resolver problemas envolvendo massa. E aí vamos aprender. Vamos lá, grandezas e medidas, massa. As medidas de massa existem para nos auxiliar. Quando a gente fala de massa, a gente está pensando em peso. Quanto pesa os objetos que estão ao nosso redor e o que isso traz de benefício para a nossa vida. Diversos itens do nosso dia a dia são medidos através do peso, ou seja, de sua massa. A massa vai dizer quanto cada objeto pesa. E isso é muito importante porque quando a gente vai comprar feijão, por exemplo, compramos por quilo. Vamos ver aqui. Verduras, compramos por quilo. Uma vez ou outra que a gente encontra na feira alguém vendendo as unidades dessas verduras, dos saquinhos de verdura. Mas nós sabemos o preço do quilo, do tomate, do pimentão, da cenoura, do feijão. Tudo isso é feito por quilo. Da carne e também existem as medidas que pesam os minerais valiosos, o ouro, as pedras preciosas. Isso também é grandeza e significa massa. É com ela que a gente vai entender quanto cada produto pesa e pagar na medida de que quanto o quilo vai valer. Então, 1 quilo de feijão hoje quanto é? Pelo 1 quilo você vai saber o valor e vai entender quanto cada objeto pesa e quanto é o seu valor unitário. Vamos lá. No mundo inteiro existe um sistema internacional. Quando a gente fala de quilo, nós não estamos falando só no Brasil. Não é só o Brasil que trabalha com quilo, mas é no mundo inteiro. Então esse sistema é internacional. Em qualquer país que você for, que a gente usar o símbolo K e G, todos vão saber que ali equivale a quilo. Então, essas unidades, elas são padronizadas. E o quilo, a gente usa as letrinhas K e G. E o grama, a letra G. Mas isso não quer dizer que só existem essas nomenclaturas de medida. Porque existem medidas que é muito mais elevada do que 1 quilo. E existem medidas que é muito mais abaixo de 1 quilo. E aí, como é que a gente utiliza isso? Vamos lá aqui na tela. Diz o seguinte. O quilo é representado por kg, mas eu tenho o hectograma, que é um H e um G, o decagrama, que é um DAG. Isso são os múltiplos, são os valores que estão maior do que 1 grama. Já nos submúltiplos, eu tenho o valor que são menor do que 1 grama. Então, eu tenho o decigrama, que é representado pela letra D e G. Tenho o centigrama, que é representado pela letra C
G, e tem o miligrama, que é representado pela letra M e G. Mas no nosso dia a dia, o que mais utilizamos é o quilo, grama e miligrama. Na maioria das vezes, a massa é medida em grama. Por exemplo, mais uma vez eu coloquei aí, tem o bolo, a carne, o peixe, as verduras, os legumes. Nós utilizamos esse padrão de gramas. Na composição dos medicamentos, aí já é diferente. Veja, tem os comprimidos, nós aí já usamos o miligrama. Geralmente, quando a gente vai tomar um remédio para dor de cabeça, a gente vê lá qual a composição e quantos miligramas tem cada composição dos alimentos, daquele remédio, para que a gente não tome um remédio acima do indicado para a nossa idade, para nosso peso, para nossa massa muscular, porque até o nosso peso também é em massa. Vamos lá. Existem outras medidas, né, que são utilizadas, mas essas são utilizadas para as coisas específicas. E aí mais à frente a gente vai falar melhor sobre o arroba, por exemplo. O arroba é usado para pesar gado. Quando alguém compra um gado, ele compra por arroba. Quantas arrobas pesa aquele gado? Então é comprado por arroba. Já no caso do ouro, um ouro nós compramos por quilates, né? Quanto quilate tem aquele ouro? E aí é pesado também o grama, o miligrama, e o grama do ouro tem um valor, né? E ele sempre é atualizado igual o feijão. O feijão também sempre é atualizado o quilo dele. E nos caminhões, né, nas cargas de caminhões, nós usamos as toneladas, ok? Então veja que aí a gente usa tonelada para caminhão e cada tonelada tem 1000 quilos. Cada quilate de ouro tem 0,26 gramas. E um arroba equivale a 15 quilos. Vamos lá. Aqui eu coloquei um quadro com os múltiplos e os submúltiplos do grama. Veja que a letra G está no meio de grama. Para o lado direito eu tenho os múltiplos, que eu tenho decagrama, hectograma e o quilograma. E para o lado esquerdo eu tenho os submúltiplos, que é decagrama, centigrama e o miligrama. Ok? Vamos lá em frente. E aí essa tabela equivale às medidas. 1 grama, 1 quilo, quantos gramas tem? 1 tonelada, quantos quilos tem? 1 grama, quanto miligrama tem? E aí a gente faz essa tabela, que posteriormente a gente vai aprender a fazer essa conta, essa multiplicação ou essa divisão. Porque se ela for acima do grama, então a gente vai multiplicar. E se for abaixo, nós vamos dividir. Aí a gente vai entender melhor aí essas medidas. No múltiplos, nós temos o quilograma. 1 quilo equivale a 1000 gramas. 1 hectograma é igual a 100 gramas. E 1 decagrama igual a 10 gramas. A unidade principal que a gente está usando aí é o grama, tá certo? Aí lá embaixo nos submúltiplos, diminuindo, eu tenho o decigrama, que é 0,1 grama. O centigrama, que é 0,01 grama. E o miligrama, que é 0,001 grama. Então veja que quando a gente vai tomar um remédio, que a gente é medido por miligrama, que é esse último aí, a letra MG, veja o quanto é perigoso a gente tomar um comprimido acima daquela medida que é pedido. Porque se eu tenho que tomar um comprimido com 600 miligramas, eu já sei que vai ser 600 vezes 0,001 grama. Aí por isso que é importante a gente entender a importância de essa grandeza de medidas em matemática, que é a massa, para que a gente possa calcular direitinho tanto o que a gente consome quanto o que a gente pode comprar.
E quando a gente vai comprar, a gente tem que pagar o preço certinho. Vamos lá. As medidas, né, são utilizadas a depender do que está sendo trabalhado. Como, por exemplo, há algum tempo atrás existia uma feira de gado aqui perto e a gente sabe que o gado foi vendido, ele é vendido vivo, não é? Ele vai para as outras fazendas e aí o gado é comprado em arroba. Então, se um gado tem 100 arrobas, isso quer dizer que ele tem 150 quilos, porque uma arroba equivale a 15 quilos, não é isso? Então, aí a gente vai multiplicando aí e ele já tem um pezinho bem grande. Já o quilates é usado também para medir o ouro, como eu falei da outra vez, né? Você não vai comprar uma aliança, você vai noivar, ou vai casar, ou vai se formar e vai comprar uma joia, tem que comprar a joia pelo valor correto, o preço do grama dessa joia e o preço que ela vale. Por isso, mais uma vez, a gente sabe e entende o quanto a matemática é utilizada para o nosso benefício. Quanto mais você saber sobre matemática, menos você vai ser enganado. Porque se eu vou comprar 1 quilo de feijão e eu não sei o preço do quilo de feijão, provavelmente posso ser enganado, não é isso? Então isso é importante também. E tem outra coisa. Como eu falei, quando a massa é muito grande, a gente mede em tonelada, que é o caso dos caminhões, né? Os caminhões que transportam alimento, transporta qualquer outro tipo de carga, ele é pesado em toneladas. E uma tonelada equivale a 1000 quilos. Vamos lá. Pronto. Então nós temos o gado, que é comprado em arroba, o caminhão, né, as cargas que é em tonelada, e uma joia ali, né, um diamante e o ouro em quilates e grama. Ok? Temos também aí um registro bem rápido também do que era usado para medir as massas, né? Porque a gente tem que ter um objeto que possa pesar. Hoje a gente tem balança digital, nós temos uma infinidade de coisas. Quando a gente chega na feira, a gente vê as pessoas usando balança de peso, né? Balança com esse primeiro objetozinho aí, que foi as primeiras formas de pesar um objeto. Nós ainda encontramos esse tipo de balança nas feiras livres. Olha, esse daí é para pesar metais, porque ela é de uma precisão maior. Nós temos aquela outra ali que pesa, no caso, pessoas, né? A gente chega em hospital, geralmente a balança é essa daí. Que é outra coisa importante também, saber o nosso peso corpóreo para que a gente possa ter as medicações certas ou saber que tipo de dieta a gente precisa e quanto precisa perder. Então, para isso, ou perder ou ganhar, porque às vezes a gente faz dieta e a dieta também é para ganhar peso, não é? Mas aí no caso dieta de perder peso, tanto dieta de perder quanto de ganhar, é necessário que a gente tenha essa pesagem e isso também é massa, é uma grandeza e medidas na matemática chamado massa. Temos essa balança aí que é bem antiga, né? Uma das primeiras balanças que foi utilizada. Eu acredito que muitos de vocês ainda têm esse tipo de balança ou já usou esse tipo de balança. Temos aqui a balança digital, que essa é a mais moderna, geralmente nos consultórios médicos, né? As nossas medidas, os nossos pesos são feitos aí nessa balança digital. Temos esse tipo de balança para pesar recém-nascido, né? Uma balança bem especial, e aí nos consultórios pediátricos tem esse tipo de balança. Temos essa balancinha aí, que eu ainda alcancei, né? Houve uma época em que perto da minha casa tinha, e eu acredito que na sua também. Essa balança ainda é muito utilizada. E essa outra também é uma balança de precisão. Ela pesa também as joias. No caso aí a gente vê uma correntinha de ouro. Ela pesou exatamente 25,1, né, grama de ouro. E aí você sabe que o grama do ouro é caríssimo. Essa balança é uma balança de precisão para esse tipo de pesagem. Essa balança aí é mais utilizada hoje nos supermercados, né? Tem umas até que sai já a etiqueta com o valor.
e também é usada muito hoje nos supermercados, esse tipo de balança, e vai pesar aí o preço da tua carne, a carne que você comprar. Vamos lá. Antes, voltando lá um pouquinho, antes da gente ler essa mensagem final, vamos ver se você conseguiu entender ou aprendeu tudo que a gente falou lá na proposta inicial de nossa aula. A gente volta só um pouquinho. Deixa eu voltar. A nossa proposta inicial foi que você fosse capaz de fazer os cálculos usando os tipos de... Aqui. Que era que a gente ia aprender. A gente disse aí no começo que ia aprender a estimar e comparar massas e objetos utilizados de forma não convencional, né? Que foi essa que a gente viu, que a gente entendeu que um gado se compra por arroba, os caminhões são toneladas, então a gente já consegue estimar mais ou menos quando a gente vê um objeto, a gente já imagina mais ou menos quantos quilos tem. A gente, com isso, a gente vai desenvolver sim estratégias, né, que a gente possa utilizar para medir, para usar essas medidas. Nós aprendemos também a resolver de forma oral determinados problemas, como quando eu disse, se um gado tem 15 arrobas, então quantos quilos ele tem, né? Eu multipliquei por 100. E aí é uma forma oral de você entender. E também a gente resolve problemas também no nosso dia a dia, envolvendo massa, envolvendo o que a gente precisa saber. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, você precisa de cimento. Então, um saco de cimento tem 12 quilos. Quanto agora eu vou precisar usar de areia, de massa, de rejunte ou de barro, para juntar aquilo ali e fazer um traço de massa. Então eu preciso aí usar essa unidade de medida chamada massa, porque tudo que eu fizer eu vou utilizar. Se eu for fazer um bolo, mesma coisa, porque dona de casa trabalha muito com medidas, né? Se eu vou fazer um bolo para muita gente, quanto eu vou usar em cada ingrediente, para que eu tenha uma quantidade ideal de bolo. Ou se eu trabalho confeitando o bolo, então eu tenho que ter a massa do bolo, olha aí o nome massa, eu tenho que ter a cobertura desse bolo e tudo isso eu tenho que usar a balança para medir esse peso. E eu certamente vou medir em quilo. Então, quanto é 1 quilo da torta, quanto é 1 quilo do bolo confeitado, quanto é que eu uso para 2 sacos de cimento, quanto é que eu uso para medir o meu peso corpóreo, para saber que tipo de dieta eu preciso fazer. Tudo isso é matemática e é massa. E aí, nós vamos lá para frente, quando a gente falou, né, sobre os nossos itens do dia a dia. Nós falamos também dos nossos remédios, que é muito importante saber o miligrama de cada remédio. Nós falamos sobre os múltiplos e os submúltiplos do grama. Aqui, não é? Múltiplos e submúltiplos. E conhecemos os objetos antigos e atuais. E existe ainda uma outra infinidade, tá? De objetos que eram usados para pesagem. E mais na frente, nós terminamos com uma frase do filme O Menino que Descobriu o Vento, de 2019. Onde quer que você esteja, vá à escola. Aonde quer que você esteja, vá à escola. Aí eu te convido para ser motivado a tentar descobrir coisas novas no mundo, assistindo esse filme, que é uma frase muito maravilhosa, e o filme é muito bom também, O Menino que Descobriu o Vento. Assistam e vocês vão escutar essa frasezinha lá. Onde quer que você esteja, vá para uma escola. É isso que eu peço sempre a todos os alunos da educação de jovens e adultos. Continue estudando, não pare. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Até a próxima aula.